Boa noite, povo de Deus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida e quero louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, pastor dessa igreja. Que Deus te dê, continue te dando força, saúde, vigor, que você continue conduzindo o rebanho que Ele te confiou neste lugar. Também o pastor Alessandro e a Cibele ter nos convidado. Muito obrigado pela confiança de ceder o seu púlpito para compartilhar da palavra de Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. (9:36). Uma gripe, é só 3 dias, irmão. 3 dias só lá na China. Fecha as portas, senão vai sair todo mundo. Amém? Encontramos? Diz assim, Atos 9:36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, depositaram-a num quarto alto. Como Lida ficava perto de Jope, Lida era uma cidade que ficava perto da cidade de Jope, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro pôs-se de joelho e orou, pediu que elas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isto conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou Pedro muitos dias em Jope, com um certo Simão, o curtidor. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós sabemos que, Deus, esta é a tua hora, Deus, e nós te rogamos que o Senhor nos ministre de forma intensa e profunda, como só tu sabes fazê-lo. Meu Deus, abençoa as nossas vidas aqui, Deus. Meu Deus, alimenta a nossa alma, porque só tu conheces o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso amanhã. Meu Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui. Receba nosso louvor, nossa oração. Deus, e fala conosco nessa noite, através do teu Espírito Santo. Nós te rogamos. Amém. Falar de missões é algo maravilhoso, né? Porque eu me converti em 90, no Dia das Mães, segundo domingo de maio, 90. 8 meses depois a gente já estava me converti em Ariquemes, Rondônia. E a gente já estava envolvido na obra missionária. E eu me lembro que o pastor Manuel Tavares, hoje já está jubilado, ele falou comigo: você vai fazer uma obra missionária, menino? E eu falei: pastor, mas eu não vou precisar estudar primeiro? Ele falou: não, o cargueiro se endireita na estrada. E eu já fui juntamente com um missionário chamado Abidiel, e já comecei a fazer a ETAD, a escola, né, da Assembleia de Deus. E 2 anos depois eu fui mandado para o Piauí. Fui 2 vezes para o Piauí, uma vez para uma cidade chamada Correntes e a outra vez uma cidade chamada Riacho Frio. E já em 96, eu acho. 96 eu fui mandado para Palmas.
Palmas era bem novinha ainda, a cidade bem novinha, e nós fomos para lá, onde nós fizemos obra missionária também. Iniciamos a Igreja Presbiteriana Renovada lá, está lá até hoje. Então, missões é algo maravilhoso. Mas ao meu ver, isso é ao meu ver, a igreja brasileira ela tem cometido alguns erros a respeito da obra missionária. E eu quero aqui relatar pelo menos 3. O primeiro, quero pontilhar pelo menos 3. 2, o outro eu vou deixar para final, para encerrar com ele. O primeiro é que nós, os cristãos, principalmente os pentecostais, nós cometemos o erro de trabalhar missões muito mais de forma emocional do que racionalmente. Os trabalhos de missões nossos, não todos, claro, mas eles têm sido mais de avivamento do que de conscientização. E sem querer ofender a sensibilidade de ninguém, eles têm sido muitas vezes mais um movimento do que de conscientização da obra missionária. Eu não consigo entender missões de uma forma, de um evento, de uma coisa que começa com um movimento e termina com a bênção apostólica. Eu acho que você também não. Então, nisso a igreja tem deixado muito a desejar, né? Então, outro erro que nós temos cometido, a igreja tem cometido na sua maioria, é considerar a missão só missão transcultural. Então, quando o irmão vem de outro país, a igreja diz: eis aqui o nosso missionário, né? Mas aquele irmão, aquela irmã que está fazendo um trabalho na cidade vizinha, está fazendo um trabalho nos bairros, a igreja não tem essa mesma postura com ela, de falar que é um missionário. E o outro eu quero deixar para o final, que é a questão da forma do evangelho ser um evangelho triunfante, de uma igreja triunfante, mas um triunfalismo. Não sei se o pastor concorda, mas eu vejo assim que nós temos pregado um evangelho triunfalista. Então eu quero deixar essa parte para o final. Mas no texto que nós lemos aqui do livro de Atos, que está no capítulo 9 do livro de Atos, dando aqui uma abordagem só no livro de Atos. O livro de Atos é o livro que nós podemos chamar de, ele é conhecido no meio dos estudiosos ou como o quinto evangelho, ou também como os Atos do Espírito Santo, porque é o livro que relata a respeito da igreja. E como é que ela iniciou? Ela iniciou fazendo missões. Ela inicia fazendo missões. Quem inaugura ela é o Espírito Santo. E a igreja vai com o poder do Espírito Santo fazendo a obra missionária. E ela é uma igreja preparada. Ela é uma igreja que trabalha em todos os sentidos, tanto na esfera social quanto na espiritual. E a igreja de Atos, ela é um marco aqui. E Lucas, quando escreve sobre ela, ele está falando do maior acontecimento de todos os tempos. Mas ele deixa também uma deixa para a gente crer que a obra missionária não termina aqui, que a continuidade do ministério terreno de Jesus está para nós da igreja. E quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu fiquei isso. E aí quando eu falei, eu vou dar uma mudada nesse negócio. Aí a Cibele liga: pastor, eu falei com o senhor que o culto é agora? Eu falei: não, o culto é agora, 18 horas. Eu pensei que era 7h30. Eu falei para minha mulher: hoje está de boa. Na nossa igreja nós temos que chegar às 6 horas. Eu vou te deixar lá, eu vou. Quando ela falou isso, eu falei: apura que o negócio é agora. E deixei ela lá e voltei, tomei banho e vim e falei: agora não tem jeito, meu Deus, e agora? Quando eu sento aqui, a oração da irmã confirmou. O rapaz, o ministro de louvor, falou também sobre a questão de que a obra missionária, em outras palavras, de obra missionária não necessita de, ele fala de cantor, né, disso, mas sim de tomar o lugar de discípulo. Foi isso que eu entendi. Ou seja, nas palavras dele aqui, o Espírito Santo me fez entender que talvez seja isso que ele queira que eu fale nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos isso por quê? Porque Lucas, ele não termina o livro de Atos. No final, quando a gente pensa que ele vai fazer toda aquela, elaborar
aquela conclusão bonita, porque o povo tinha, os apóstolos tinham sofrido, o apóstolo tinha morrido, e aí ele pega e fala bem assim, ó, e eles seguiram pregando o evangelho do reino, o trabalho de Deus, sem que houvesse impedimento algum, e termina. Então o Espírito Santo nos faz entender que essa obra não terminou aqui mesmo. O capítulo de Atos aqui, o último capítulo que deveria Lucas ter escrito, é a igreja que tem que escrever. É você que tem que escrever. Somos nós que temos que escrever. A conclusão de Atos está na nossa atitude. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, e quando chegamos no capítulo 9, o livro de Atos vai falar a respeito de uma mulher. Uma mulher, e essa mulher, eu vejo ela como uma proposta de missões que a igreja da atualidade, a igreja dos nossos dias precisa. A palavra que eu trago nesta noite, irmãos, talvez, eu disse talvez, ela não vai fazer você pular, não vai fazer você chorar, talvez, nem falar em outras línguas, talvez, e nem fazer nenhuma outra manifestação espiritual. Mas se essa palavra, nessa noite, fazer você repensar o seu conceito a respeito da obra missionária, o propósito de Deus terá sido alcançado. Amém? E voltando a respeito dessa mulher, por que ela é, na verdade eu acho que ela é a proposta de missão para a igreja da atualidade? Porque ela faz com que nós entendamos que a igreja precisa ver missões como desafio de cada oportunidade. Por exemplo, quando a palavra de Deus apresenta essa mulher para nós, Tabita ou Dorcas, não nos apresenta ela como uma profetisa, não nos apresenta ela como uma pastora, não nos apresenta ela como uma filha de pastor, como uma esposa de pastor, como uma diaconisa. Não, nos apresenta ela não como alguém que toca, como alguém que canta no texto apenas por um título que já está deverasmente desgastado ou quase extinto no meio da igreja. Como ela é descrita no texto? O texto diz assim: ela era uma discípula. Uma discípula. Então, baseado nisso, eu quero falar nessa noite sobre ponha-se no seu lugar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, crente, abençoado, ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. O que o Espírito Santo quer é que nós tomemos o nosso lugar no corpo de Cristo. Diz que ela era uma discípula. Por quê? Porque todo mundo quer ser músico. O rapaz falou aqui, o rapaz estava ministrando, todo mundo quer ser músico. A gente quer ser pregador itinerante, mas pouca gente quer ser discípulo. Pouca gente quer ser discípulo. E por que é difícil nós sermos discípulos? Porque o discípulo é aquele que está aprendendo todos os dias. O discípulo é aquele que não escolhe, mas ele é escolhido. O discípulo, ele é aquele que não manda, mas ele recebe ordens e as cumpre. Discípulo é aquele que é o primeiro a chegar, o último a sair. O discípulo é aquele que não perde uma oportunidade. E nós deixamos elas passar constantemente. Então, nós estamos vivendo numa época do estrelismo gospel, do apogeu, das luzes, da calçada da fama e dos aplausos, que todo mundo quer, mas ser discípulo nós não queremos. E essa mulher aqui nos ensina que os acessórios não são tão importantes como a essência. Essas coisas são acessórios. Às vezes a pessoa pergunta: o que você é na sua igreja? Eu sou levita. Eu não sou levita, desse peso aqui não tem como levitar, irmão. Não tem como levitar. Meu ministério é levita, meu ministério é tocar, meu ministério é cantar. Não existe quinto ministério. E na igreja primitiva, quem fazia isso? Não estou doutrinando a igreja, esse papel não é meu. Mas quem fazia isso na igreja? Era o apóstolo, o mestre, era o pastor, era o evangelista. Era eles que faziam isso.
Então nós temos essa tendência de levita, né? De ser levita, de gostar de ser levita, isso é muito bom, é necessário. Mas o nosso papel, isso é consequência, isso é acessório. A essência é ser discípulo, amém? A essência é ser discípulo. Então Tabita não se perdeu nessa questão dos acessórios, mas ela buscou cumprir o evangelho, que é poder de salvação para as almas perdidas. Tabita entendeu que não é preciso, para a igreja fazer missões, não é preciso de cantores, embora seja muito bom. Tabita entendeu que para fazer missões, a igreja, ela não precisa de teólogos, embora seja muito bom o crescimento. Ela entendeu que para fazer missões não é necessário pessoas intelectuais, embora seja muito bom. Para a igreja fazer missões, segundo essa história nos mostra, não é necessário pessoas ricas, embora seja muito bom, tenha o seu coração preso na riqueza, é uma bênção. Ela entendeu que para fazer missões não precisa de pregadores renomados, embora isso não seja bom mesmo. Ela entendeu que era somente tomar o seu lugar, somente aproveitar as oportunidades. Como ela fez? Jope era uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, os maridos eram todos marinheiros, pescadores. E quando ele saiu para os seus labores, lá do seu trabalho, devido às intempéries da natureza, muitos daqueles homens não voltavam mais para suas casas. Aquelas mulheres se enviuvaram. E Tabita, então, vendo aquilo, a oportunidade, ela não perdeu essas oportunidades. E ela começa a pregar para essas mulheres e fazer uma obra social e levar as almas delas a Cristo. E o que é que ela tinha? Ela não tinha coisa nenhuma. A única coisa que ela tinha era agulhas e linhas. Viu só? E nós às vezes temos muito mais do que agulhas e linhas. E nós não, como o rapaz, o ministro de louvor falou, e nós não tomamos o nosso lugar. E nós não perdemos a oportunidade de falar de Jesus, de falar para ele que Jesus salva, aleluia, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu. Então, irmão, quando assim fazemos, nós não merecemos ser chamados de discípulos. A igreja que não evangeliza, que não ganha alma, não merece ser chamada de discípulo de igreja. Oswald Smith, o príncipe das missões, ele chegou a dizer que a igreja, quando ela não evangeliza, ela se fossiliza, ela vira um fóssil. E esse era um homem que chegava no final do ano e falava para o tesoureiro: como foram os nossos gastos esse ano? Nós gastamos $300 mil com a igreja. E comissões, nós gastamos 300 também. Falando, está errado, temos que gastar mais comissões do que com a própria igreja. E assim ele começou a trabalhar, e depois ele se tornou missões, porque era assim que ele via a obra missionária. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Então a única coisa que essa mulher fez foi tomar o seu lugar de discípula de Cristo, e porque ela era discípula, ela obedecia o que Jesus havia ensinado, que é: ide por todo mundo e ganhai almas para o meu reino, aleluia. E uma vez que você obedece ao evangelho, você precisa assumir o seu lugar no corpo de Cristo, irmão. Diga para quem está ao teu lado: ponha-se no seu lugar. Ponha-se no seu lugar. Qual deve ser a visão da igreja a respeito da obra missionária? João, no capítulo 4, versículo 1 a 7, diz assim: os fariseus ouviram falar de Jesus, o que Jesus estava fazendo e batizando discípulos mais do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez para a Galileia. E o que diz aí na palavra, no versículo 4? E era necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. A cidade de Samaria, chamada Sicar, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse Jesus para ela: dá-me de beber.
essa expressão era necessário passar por Samaria não se trata de uma questão geográfica. Haviam outros caminhos que Jesus poderia passar sem passar pelas terras de Samaria. Então essa expressão aqui não é uma questão geográfica, mas ela trata aqui da universalidade do Evangelho, que é salvação para todas as almas perdidas. Há uns dias atrás, Jesus havia passado por essa cidade com seus discípulos. Jesus disse assim: vá lá no hotel e faça lá, reserve lá 12 quartos para nós. 13, né? Um para ele. Quando eles estão lá preenchendo o check-in lá, o camarada olha e vê 12. Que Jesus não tinha como se esconder, né? Diz que um dia ele tentou se esconder, pôs um pano no rosto, saiu assim meio por fora da cidade. Mas você imagina, um na frente e 12 atrás, igual a galinha com os pintinhos. O pessoal falou: é ele, a mulher correu, ele está lá. Ele estava querendo se esconder, mas não tem jeito. O moço daquela pousada, o dono daquela pousada, olha e diz assim: 1, 2, 3, 4, 11, 12. Tem mais alguém? Ele falou: tem um que está lá fora. 13. Peraí, vocês são judeus? Nós vamos falar aqui, ninguém se hospeda na minha... Judeu não se hospeda na minha pousada, não. E rejeitou Jesus. Eles tiveram que ficar à noite no deserto. E quando agora estão voltando, Jesus não esquece, irmãos. Olha só. Quem sabe muitas vezes nós deixamos de pregar o evangelho a uma pessoa por causa de uma rejeição, por causa de algo que nós tentamos falar, o cara já fala assim: não vem com essa conversa para mim, não. Pronto, nunca mais. A gente trabalha 10 anos com o cara, nunca mais toca em Jesus para ele. Rejeitado. E diz a Bíblia que era necessário passar por ali. Não por questão geográfica, mas porque Jesus tinha amor por aquelas almas. E uma semana depois, Jesus chega na cidade de Sicar, chega no poço, encontra a mulher samaritana e começa a conversar. Como já havia sido rejeitado, Jesus disse para eles: comida eles não vão nos dar, então vai buscar comida que eu vou ficar por aqui. E desenvolve agora um diálogo com a mulher samaritana. O judeu, irmão, não podia falar com o samaritano de forma alguma. Isso era desde 638, quando houve o cativeiro lá, que o Império Persa dominou o Império Babilônico e mandou o primeiro cativeiro, que foi o Assírio. Eles tinham uma forma de política de saqueavam uma nação, tirava todas as pessoas daquela cidade, levava cativo para a cidade deles e pegava a pessoa deles e traziam para aquela cidade que eles dominaram. E foi assim que foi feito com Samaria. Então o que aconteceu? Os poucos judeus que tinham ali foram se relacionando com os assírios e foi ali que formou os samaritanos, um povo misto, que não era gentil nem judeu. Antes de Jesus, a humanidade era dividida da seguinte forma: gentil e judeu. Judeu era aquele que nasceu em Israel mesmo, tinha pedigree. E os gentios eram vários, eram gregos, eram romanos, eram bárbaros, eram egípcios, eram sírios. Hoje, depois de Jesus, a igreja é dividida em três, a humanidade é dividida em três: gentil, judeu e a igreja. E a obrigação da igreja, como sendo, se for discípula, é justamente trazer esse pessoal para a igreja. Então não havia esse ódio entre os samaritanos. Flávio Joséfo diz que aonde um samaritano lavava as mãos, o judeu não lavava nem os pés. Eles tinham um problema, uma guerra étnica, uma guerra religiosa e histórica. Que eles disseram: não, agora vocês não são mais judeus, não tem mais pedigree, vocês não são puros como nós. Então nós não... E daí então, lá do Velho Testamento, até nos dias de Jesus. Por isso Paulo diz que Jesus quebrou essa parede, essa separação que havia. E Jesus está ali conversando, os discípulos vão comprar comida. Quando os discípulos vêm, e além do mais, judeu e samaritano não se conversava, e muito menos uma mulher e um homem. Quando eles chegam, que vê Jesus, um diz pro outro: olha lá o mestre conversando com a samaritana, uma mulher samaritana, vai lá, tira ele de lá, acaba com essa conversa. Aí chegou: Senhor, chegou a comida. E Jesus nem tchum. Papá. E Jesus continuou conversando com ela. E ela puxa uma questão teológica, diz: aonde que devemos adorar?
E ela diz: eu já sei o que ele vai dizer, que é no Monte Ebal, no Monte Gerezim. Jesus disse: não é um nem o outro, porque Deus é Espírito e os seus adoradores adoram em Espírito e em verdade. Vai chegar, e já chegou. E aí ele vai lá, que eu já desisti dele, ele é muito teimoso, vai lá. E aí o outro, e aí, senhor, comida vai esfriar, está ali, ó, marmitex. Aí Jesus vira para ele e fala: peraí, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Jesus estabelece agora aqui uma visão interessante. Jesus estabelece aqui uma visão de prioridade na obra missionária, que é o que nós muitas vezes não temos dado, prioridade à obra missionária. E Jesus olha para eles aqui, olha, diz: olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: eles querem fazer a vontade do meu Pai. E aí eles pensam assim: quem será que trouxe comida para ele aqui em Samaria? Será? E aí Jesus diz para eles assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo aqui: salvar a alma dessa mulher é mais prioridade para mim do que saciar a minha necessidade mais vital de alimento. Então, segunda coisa que o Senhor fala para nós nessa noite é que nós devemos dar prioridade à obra missionária. Prioridade, diga prioridade. O apóstolo Paulo, ele diz assim: de nada tenho como preciosa a minha vida, contando que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério a mim confiado. Jesus diz para os discípulos assim: vocês estão dizendo que daqui a 4 meses haverá colheita, mas eu te digo que a hora de colher almas é agora. É agora, é prioridade. E quando eles olham, os samaritanos tudo vem correndo de encontro a Jesus. Porque Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: é verdade, você não tem. E aí nós temos um erro de chamar essa mulher de prostituta. Ela não era prostituta. Ela tinha casado 5 vezes, eu não sei porquê. Os 5 maridos deram divórcio para ela. Não sei se era feia demais. Eu sei que ela disse: eu não vou casar mais. Só que ela estava tendo um caso. E parece que ninguém sabia. Que quando ele disse assim: a verdade, 5 tu já tivesse e agora o que tu tem não é teu. Ela tinha dona então. Aí ela disse: tu é profeta, porque ninguém sabe disso. Olha só, o trem era escondido. Jesus libertou aquela mulher também. E essa mulher foi a primeira missionária samaritana. E aí quando os discípulos olham, os samaritanos vêm correndo de encontro a Jesus. Eita glória! Diga: eita glória! Eita glória! Amém. Então não podemos perder a oportunidade, irmão. Nós, igreja do Senhor, não podemos perder mais a oportunidade de falar de salvação para os pecadores. Às vezes você pode dizer para mim: pastor, eu não tenho tempo. Mas você há de convir comigo o seguinte: que nós sentamos horas e horas com os amigos, falamos de futebol, falamos do pasto, falamos do boi, falamos do Bolsonaro, a favor ou contra. Se for mulher, fala da unha, da cor do cabelo, do tamanho do cabelo, do preço do cabelo. É ou não é? Menos de Jesus, que é a solução para todo esse problema do cabelo, do Bolsonaro, do boi magro, do boi gordo. É ou não é? Porque nós não damos prioridade. Não precisamos ser chatos, mas Deus vai fazer gancho, Deus vai fazer oportunidades. Outro dia eu saí na rua, eu gostava, antes eu via muito na praça aqui. Aí depois eles sumiram dali. Pegava eles e mandava para recuperação. Só que mandava 10, como nós não temos uma triagem aqui, né? Ainda ou já temos, agora vamos ter, né? Tem uma irmã daqui que vai fazer. Mas aí eu ligava, o pessoal falava: pastor, é ruim, o senhor aí na sua cidade não tem uma triagem para a pessoa vir querendo, mas nós vamos ajudar o senhor. Se o senhor quer ajudar essa pessoa, nós vamos ajudar, mas é difícil. Então de 10 que mandava, irmão, só 2, 3 ficavam libertos. O resto fugia, dava trabalho, né? Mas eu encontrei um menino esses dias aqui, acho que tem uns 2 meses atrás, chamado Rodrigo, 23 anos. Ele estava ali dormindo no pátio da igreja católica. Aí levei ele para a igreja. Cheguei lá, eu mesmo peguei uns trem lá que ele tinha, que chamava de roupa, joguei fora as que não prestavam mais. Ele não podia nem andar, porque estava calçado com uma botina velha, toda rasgada, os pés inchados, os pés podres. Eu dei banho nele, levei na farmácia, levei no médico fazer todos os exames. Ele tinha medo de ter sífilis, de ter AIDS. Graças a Deus não deu nada disso. Ele até chorou quando o médico falou que ele não tinha nada disso. E aí lavei a roupa dele, coloquei na máquina lá na igreja, lavei, compramos outras roupas também.
E aí ficou lá comigo. E aí eu falei para ele assim: você tem alguém que eu possa conversar? Ele falou: tenho meu pai. Ele falou: eu vim para cá para trabalhar nessa mineração, mas já estou aqui há 4 anos aqui, não consegui emprego e entrei nas drogas. E eu não tinha esse vício. Magro, esquisito, irmão, o rapaz. Aí eu peguei o celular, liguei, mandei um áudio: o senhor conhece o Rodrigo, assim, assim? Aí o camarada respondeu de noite, estava um áudio dele: boa noite. Sim, eu sou o pastor Dorgival. Pastor Dorgival, lá de Alagoas, da Igreja Batista, era o pai dele. Aí eu contei a história, falei: meu irmão, eu estou aqui chorando, eu não acredito, meu filho, eu não tinha notícia do meu filho. E aí cuidamos dele, e agora mandamos ele para São Paulo, lá para o pastor Babão, cuidar dele, porque aqui nós não temos como cuidar, né? A gente levamos ele para o encontro com Deus, lá eu já fiquei desesperado. Meu Deus. Aí lembrei do Babão, então liguei para o Babão, e o Babão está lá cuidando dele. Então, irmãos, mas aí isso é grandes coisas? É nada. Quando a gente tira um de lá, o diabo leva 10, né? Então o que a gente tem que fazer é aproveitar as oportunidades. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diga: aproveite as oportunidades. Amém. Todas as coisas, elas podem esperar, irmãos, mas uma alma que está partindo para a eternidade sem salvação não pode jamais esperar. Então nós temos que ter pressa também. Amém? Glória a Deus. A ideia que nós temos de missão é de um cara indo para a África, não é? Nossa, para a África. Para a China ninguém quer ir agora. A ideia que nós temos de missões é um cara indo para a África. Aí, irmãos, eu pergunto para você, vamos ser sinceros, nós queremos ir para a África, mas às vezes nós não damos bom dia para o nosso vizinho. Moramos anos e anos do lado, a gente só vê o cara entrando com um carro e saindo, a gente nunca parou para chegar lá: ô vizinho, tal, vem aqui na minha casa conversar, puxar um assunto. Tinha um cara lá em Palmas que tinha raiva. Eu estou contando aqui, irmão, não é para engrandecer, Deus conhece o meu coração. É algumas coisas que estão vindo aqui no meu pensamento, que é uma experiência, melhor contar a minha do que dos outros, que pode não ser verdade. Mas tinha um cara policial que ele quebrava a telha da igreja, quando os irmãos estavam louvando a Deus, no domingo, tijolão caía em cima, quebrava. E quando foi um dia, ele estava lavando um carro, e eu vi ele falando uns palavrão, porque ele queria passar uma vassoura e prendia a mangueira em cima do carro, colocava um pano assim, mas ela caía, e ele começou a xingar uns palavrões. Eu percebi que ele queria fazer aquilo, não dava certo, ele parece que era muito nervoso. Eu cheguei lá perto onde ele estava e peguei a mangueira, comecei a jogar para ele, tal, e ele: não precisa não. Eu falei: não, por favor, que é isso? Comecei a conversar. Aí eu falei: como é seu nome? Ah, tá, eu sou o pastor Hélio, falei para ele. E aí a cara dele fez igual massa de pão assim, né? Mas, irmãos, peguei amizade com esse moço, levei ele para a igreja. Esse moço hoje é presbítero. Então, por causa de uma oportunidade. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu estou contando aqui algo que o Espírito Santo me levou a fazer, que dá certo. Mas às vezes nós temos medo. Nós vamos falar com a pessoa de Jesus, ele fala: esses pastores aí que andam fazendo coisa, a gente já fica tudo acabrunhado. Não, irmão, eles que façam. Eles fazem, padre faz, advogado faz, todo mundo faz errado também. Mas eu quero falar de um para você que não faz, que é Jesus de Nazaré. Então o diabo tem essa arma contra nós, a inibição. Então nós não podemos perder as oportunidades, amém? Então pergunte para Deus: Senhor, onde é que eu estou na história e qual é a minha missão? Sabe o que ele vai dizer? Sinta a dor do seu irmão. E você vai dizer: é difícil. Eu vou falar para você: pode até ser difícil, mas você jamais vai se lamentar de tê-lo feito, porque é gratificante quando você olha e vê uma pessoa lá cantando, louvando a Deus, pregando. Você diz assim: fui eu que fui usado pela misericórdia de Deus para trazer essa pessoa para cá. Amém? Terceiro lugar, a igreja precisa sentir a necessidade que cada alma tem de salvação. O que é isso? É porque nós costumamos dar diagnóstico pelo que nós vemos e não pelo que sentimos.
e entre ver e sentir tem diferença. Tem diferença. Lembra do homem samaritano? Lá em Lucas 10, 25, 26, 27, a 37, né? Até o 37, conta a história dele. Aí diz que passou o sacerdote, passou o levita. Lá vem o levita levitando, e levitou mais alto quando viu o homem, passou por cima mesmo. Então, o que acontece é que a história, por causa do horário, eu não quero me deter aqui, mas o que nós entendemos aqui é que eu posso ser sacerdote, mas se eu não sinto a dor do meu irmão, eu não passo de uma, como a moça disse aqui na oração, eu posso ser um sacerdote, mas se eu não sinto a dor do meu irmão, eu não passo de uma candeia, que pode estar acesa, mas ela está escondida. Eu posso ser levita, mas se eu não sinto a dor do meu irmão, eu não passo de um sino que retine quando eu canto. Eu posso ser pregador, mas se eu não sinto a dor do meu irmão, eu não passo de um sal insípido quando eu prego. É isso que a história do bom samaritano nos mostra. Que se eu não sirvo para curar a ferida dos meus irmãos, eu não mereço ser nem chamado de discípulo. Se eu não sinto a dor do meu próximo, eu não sirvo para ser chamado de discípulo. Nós estamos vivendo numa época que é mais fácil abrir ferida do que curar ferida. Para nós é muito fácil abrir ferida hoje nas pessoas. É um sadismo que tem, que quando a gente vê a pessoa, né, tiver a oportunidade, a gente diz, bem feito, eu falei, eu avisei. Dessa forma. Então, mas Jesus hoje te chama para curar as feridas. Jesus hoje te chama para derramar o azeite. Jesus hoje te chama para derramar o vinho. Jesus te chama hoje para pegar o ferido, colocar na hospedaria e usar os bens que Ele te deu para curar as feridas, para sanar a dor do teu irmão. É isso que Ele mostra aqui para nós. Usar os bens que Deus te deu para ajudar o teu irmão. Foi isso que Jesus... Eu sempre me perguntei assim, por que Jesus conta a história do filho pródigo? E como ele coloca ali, nós entendemos o seguinte, que nem o filho mais velho, nem o filho mais moço respondeu à expectativa do pai. Por que Jesus conta aquilo? Na verdade, parece que Jesus queria um terceiro filho ali. O filho mais moço não respondeu à expectativa do pai. Pegou, para ele o pai já havia morrido, porque você só pede a herança de quem morreu. Então no coração do filho, o pai já tinha morrido, estava vivo, mas tinha morrido. E ao dar, pelo costume judaico, ao dar a herança para o filho mais novo, ele teve que dar a herança para o filho mais velho também. O filho mais velho também ficou, mas achava o pai um entrave na vida dele. Porque depois ele diz bem assim, o senhor nunca reconheceu o meu trabalho, nunca me deu um bezerro gordo para eu matar e festejar com os meus amigos. Ele preferia festejar com os de fora do que com a família. E ele diz assim para ele assim, no coração dele o irmão não era também assim, eu estou aqui contigo, não saí de casa, fiquei aqui, guardei tudo o mandamento, não me desviei. O filho mais novo ali representa o gentil, o filho mais velho ali representa o judaísmo. Guarda a lei, zeloso, não saio de casa, não desvio. Mas quando o gentil chega, diz, esse aí já está pregando, estava desviado esse dia, o pastor já põe ele agora para cantar, já está em cima aí, fica nervoso. Então nenhum respondeu a expectativa do pai. Eu falei, por que isso está aqui? Jesus queria um terceiro filho, ele falou, eu quero um terceiro filho nessa história. Um filho que não seja como um filho mais velho, mas que use dos seus bens para buscar o que está perdido lá fora. O que Deus queria é que ele chegasse lá e dissesse, meu irmão, volta para casa, o pai está triste, cara. Tu gastou tudo que tu tem, mas eu ainda tenho aqui a minha parte. Eu fiquei em casa, o seu direitinho, então eu vim te trazer, eu vim te buscar, vamos para casa. O que ele queria e esperava do filho é que o filho mais novo dissesse assim, ficar com o pai é bom, estar junto em casa com o pai não é chato não. Depois ele reconhece isso, meu Deus, quantas pessoas estão lá na casa do meu pai, estão comendo do bom e do melhor, e eu aqui comendo lavagem de porco. Então Jesus coloca duas figuras ali que não correspondem. O pai, na verdade o que ele estava dizendo, precisa de um terceiro filho aqui, um filho que vai buscar o outro que está perdido, o mais novo, que use dos seus bens para abençoar o próximo. Um outro que não saia de casa como uma jovem saiu. Então eu vou gerar esse filho. E que gerou aonde? Lá na cruz. Sabe quem é ele?
Tem uma comparação bem interessante que os teólogos fazem. Quando Jesus estava na cruz, o soldado chegou e furou ele, não foi assim? O que saiu? Saiu o que primeiro? Água. E depois saiu? Sangue. E depois ele disse: está tudo consumado. Sabe o que significa? Quando uma mulher vai ter bebê, a bolsa se rompe, que sai o quê? Água. Depois sai o quê? Sangue. Depois vem o quê? O bebê. Foi assim. A morte de Jesus fez nascer a igreja. E a igreja é o terceiro filho, que não respondeu, nenhum dos dois respondeu a expectativa do pai, mas a igreja sim. E aqui está uma igreja que eu creio que ela está pronta para pregar o evangelho, não o evangelho triunfalista, mas o evangelho triunfante, aquele que não é ingênuo e que não deixa as pessoas ingênuas, mas aquele que leva para o céu. Aleluia. Eu quero já encerrar, mas eu quero falar agora daquilo que da primeira parte que eu não falei, do evangelho triunfalista, que eu já iniciei agora a falar. Pregação triunfalista que nós vemos hoje, irmãos. Às vezes nós até trazemos as pessoas para a igreja, mas com o evangelho triunfalista. Nós não pregamos para as pessoas que elas vão vir, que Deus vai prepará-las, e que muitas vezes Deus se prepara com o sofrimento, que é o sofrimento que nos lapida, que Paulo diz que nós devemos ser provados para ser aprovados, se achar irrepreensível. Não, a gente prega o evangelho triunfalista, o evangelho que torna as pessoas ingênuas, uma felicidade ingênua, mentirosa. E aí o que acontece? Na primeira luta que essas pessoas têm, elas vão embora da igreja, e por isso e vão para um lugar, e vão para outro, e vão para outro. E os pregadores televisíveis também só pregam que aceitar Jesus é você não sofrer nunca mais, é não ser pobre, não ficar doente. E essas pessoas vão nessa ilusão de um lado para outro, de um lado para outro. Então por isso que hoje o mundo está cheio de pessoas desviadas, pessoas sem igreja. Muitas não querem nem saber do Senhor, mas eu tenho certeza de uma coisa: não é porque elas não querem saber do Senhor Jesus que o Senhor Jesus não pode fazer uma obra tremenda no coração delas e fazer com que ela esteja sentada nesses bancos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! O evangelho triunfalista, a pregação triunfante, por sua vez, ela pregou a felicidade, apesar de, mas o evangelho triunfalista pregou uma felicidade ingênua, mentirosa. A pregação triunfalista existe para fazer as pessoas se sentirem bem, mas é uma pregação falsa, que prega uma falsa ideia que todos os sonhos podem ser realizados. Agora, a pregação leva verdadeiramente a pessoa a refletir naquilo que somos em Jesus Cristo, e que mesmo passando por dificuldades, nós estamos sendo lapidados para fazer uma obra maior. Davi entendeu isso, ele disse assim: olha, se eu matei o leão, depois matei o urso, muito mais fácil de acertar a pedrada desse gigante, que ele é maior. Ele estava dizendo o quê? As lutas que eu passei só me habilitaram a receber uma maior vitória. Amém? Glória a Deus. Então a nossa mensagem, irmãos, ela deve ser, já estou encerrando já, ela deve ser a mensagem da encarnação de Cristo. E a encarnação de Cristo mudou tanto a história que hoje nós estamos vivendo 15 de março de 2020, depois dela. Então a nossa mensagem, ela deve ser a mensagem do Cordeiro que foi morto. João escreveu no capítulo 1, versículo 14, diz: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas olha que João vê a glória, ele fala isso depois que o verbo se fez carne. Ele não vê a glória no verbo, mas ele está dizendo que viu a glória no Cordeiro. Ele está dizendo: eu vi a glória do Pai quando ele andou comigo. Eu vi a glória do Pai depois que ele veio aqui na terra e andou comigo, sofreu comigo, entrou na minha história e eu entrei na história dele, caminhou junto comigo, viveu comigo, sofreu comigo e eu sofri com ele. Ele viu a glória do Cristo autolimitado. Aí quando chega em Apocalipse capítulo 5, João, já velho numa outra realidade, ele diz assim, que vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro branco, um livro que falava dos desígnios de Deus, da história da humanidade, da consumação da história. E João diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar seus selos.
E ele disse que começou aqui a chorar amargamente. E aí um dos anciãos disse assim para ele: não chora não, João, não chora não, porque há um leão da tribo de Judá que é digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas quando chega no versículo 6 aqui, irmãos, ele diz: eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como que havia sido morto. Veja bem, o sacerdote fala que era o leão da tribo de Judá, que era digno de abrir o livro. Mas quando João olha, ele não vê o leão, ele vê o cordeiro. Ele vê o cordeiro que havia sido morto. Olha só, a missão que nós devemos pregar não é a missão do leão, é a missão do cordeiro que foi morto. O evangelho triunfalista prega o leão. O leão, a glória, os céus, eles vêm. Mas quem está com o pé aqui na terra, irmão, na história, vai pregar, olha para cima e não vê o leão ainda. Ele tem que ver o cordeiro que foi morto. O cordeiro que sofreu. O cordeiro que disse assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. E não o evangelho do leão. O leão e a glória e os céus vêm, mas agora, por enquanto, pé na história. Então o evangelho é o evangelho do cordeiro. A missão da igreja não é a partir do triunfalismo, é a partir do cordeiro que foi morto. Amém? É a partir do cordeiro que foi morto. Aleluia. Pelo menos deveria ser, né? Enquanto estamos na terra, a missão não é de leão, mas é do cordeiro. A igreja foi enviada como cordeiro. Ela deve servir como cordeiro. Ela deve ser serva como cordeiro. Se você entrar em uma perfumaria e tentar sentir o perfume que você mais gosta, você vai sentir? Não vai. Sabe por quê? Porque todos os perfumes estão juntos. Mas se você sair da perfumaria com o perfume que você mais gosta, aí você vai sentir. O que eu quero dizer com isso? A igreja reunida dentro de 4 paredes nunca vai exalar o perfume de Cristo, porque o perfume de Cristo só exala onde há cheiro de morte. É lá onde há morte, é lá onde há morte que o seu perfume vai exalar. Diga comigo: é lá onde há morte. É lá onde há morte. A pregação triunfalista focaliza o trono. A pregação triunfante focaliza a cruz. A pregação triunfante exige, a pregação triunfalista exige, a pregação triunfante se humilha e clama pela graça de Deus. Relacione-se com pessoa. Às vezes lá na sua escola, você é adolescente, moça, você conhece aquela amiga, você sabe no dia que ela está para baixo. É isso que eu disse, você não precisa ser chato, mas Deus vai fazer gancho, Deus vai abrir a oportunidade. Você olha e diz assim: ela não está bem, você chega e diz assim: e aí? Você não está legal, eu te conheço. Não, eu estou aqui para conversar, é sério mesmo. A gente brinca tanto que quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam. Ah, está me zoando, vai para lá, sai fora. Não, vem cá, vamos conversar. O que foi? Às vezes problema com o pai, às vezes os pais querem largar, às vezes se separaram. E aí o que Deus quer é que você seja agente de solução na vida dessa pessoa. Agente de libertação, agente de vida, um agente de saúde. É isso que Deus quer nos tornar. E você diz: olha, vai lá na minha igreja, vai ter um culto abençoado. E se você tiver um pouco mais de ousadia, se sentir seguro, diz assim: vamos ali só nós duas que eu vou orar por você. Fala de Jesus. Jesus vai fazer a oportunidade surgir. Você não precisa ser chamado de chato para falar de Jesus. Espere a oportunidade, só que fique atento. O problema é que nós atentamos muito mais para as outras coisas, né? E às vezes não deixa. Eu fui visitar um camarada ontem que estava passando por uma necessidade, um problema de pânico. Cheguei lá, ele estava jogando no joguinho, ele nem me viu. Eu cheguei e falei: oi, tudo bem, beleza, cadê? E o pessoal ficou tudo conversando comigo, e eu falei: esse aí estava com pânico mesmo, voltei embora. Depois que ele desligar desse trem aí, isso aí toma muito tempo da gente também. Outro dia eu estava pregando numa igreja, pastor, que eu falei: Deus, eu tô com uma unção terrível, o rosto do povo está tudo brilhando.
Não era não, eles estavam no WhatsApp assim, a luz batia no rosto deles assim, brilhava, eu pensava que era a unção. Brincadeira, essa parte é brincadeira. Mas irmãos, diga assim: eu preciso colocar-me no meu lugar. Isso. E qual é o seu lugar? Qual é o nosso lugar? Discípulo. É isso, discípulo. Não vamos deixar isso sumir não, porque isso aí está quase extinto no meio da igreja, ser discípulo. Nós queremos ser tudo, todas as outras coisas, menos discípulo. Mas que a graça de Deus venha sobre as nossas vidas, amém? A missão da igreja é a continuação do ministério de Jesus na terra. Apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Você é um agente de reconciliação do perdido com Jesus, amém? O que é reconciliação? Reconciliação, para definir de uma maneira propícia, é trazer para perto aquilo que já esteve perto, mas pelo pecado agora está longe. Quem é isso? O homem e Deus. Mas para definir de uma maneira mais significativa e expressamente bíblica, reconciliação é aquele que era filho de Deus se transformar em filho do homem, para que o homem perdido se transformasse em filho de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor quer que nós levemos para o mundo perdido. É chegar para o mundo e dizer que a reconciliação é aquele que era bendito se fazer maldito no madeiro, para que hoje você, homem, tivesse o direito de ouvir a voz meiga do Senhor dizendo: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Reconciliação é aquele que habitava na terra do luxo e da riqueza, descer para morar na terra da miséria e da pobreza, para que o homem que vivia na terra da miséria e da pobreza tivesse o direito de hoje habitar na terra do luxo e da riqueza. Essa é a mensagem que o Senhor quer que você pregue. Aleluia, aleluia. É aquele que era pobre que era rico se fazer pobre, para que o homem fosse enriquecido pela graça. Aleluia. Fique de pé nesse momento, por favor, se você pode, se você quer. Nós vamos louvar o Senhor? Cadê o moço do chapéu? Aí, põe o chapéu aí, irmão.